bom é lembrar da sua pessoa e sempre em todo tempo colocar quem que deve ser o centro dos nossos pensamentos. E trazendo um pouco do que o Rafael trouxe, e talvez indo já até um pouco além, né? Eu falei para o Rafa, não fica bravo comigo se eu der algum spoiler do que você vai falar. Claro, na mesma profundidade não vai ser, mas nesse trecho de Paulo aos Colossenses, Rafael já falou bastante no versículo 9, mas ele, no versículo 10, ele expõe justamente qual que é a razão. O motivo pelo qual ele desejava que os colossenses tivessem pleno conhecimento da vontade do Senhor. E ele diz que é para viver, para que os colossenses vivessem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, conhecimento da vontade do Senhor, que gera conhecimento do Senhor, íntimo do Senhor. Não é para nossa vanglória, não é para nós mostrarmos que sabemos alguma coisa ou que somos alguma coisa. Não é para colocarmos a nós mesmos num pedestal e mostrar aos outros, olhem como eu sei, como eu conheço. Não é para autopromoção, mas para o agrado e a glória do Senhor. O hino que nós vamos cantar agora, ele nos lembra que esse viver para o Senhor, decorrente do conhecimento da sua vontade, é um viver que vale a pena ser vivido. Na primeira estrofe, no hino 314, ele nos lembra que viver para Ele nos satisfaz. Temos plena satisfação vivendo para Ele. Na segunda estrofe, ele nos diz que nenhum sofrimento que possamos ter aqui, ao viver para Ele, é grande o suficiente para que o Senhor não seja capaz de transformar esse sofrimento em alegria servida. E a terceira estrofe é uma oração em que o compositor disse, que saibamos mostrar por um muito digno andar que Jesus é o nosso Senhor e ao servi-lo serão nossas vidas então sacrifícios de puro louvor. Que de fato as nossas vidas sejam sacrifícios vivos, agradáveis. Nosso Senhor, com que bênção e paz, Ele nos satisfaz e nos enche do seu santo amor. É bom dia, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. Teu reino maduro, tenham só de sabor, que tenhamos aqui de sofrer, de proposta Jesus, sem tomarmos a cruz, sempre nos em paz compreender. É bom criar, se obedecer,
Senhor, e ao servi-lo, Senhor, nossas vidas então, sacrifício de louvor. É confiar, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. É confiar, se obedecer, se contentes em Cristo, nós queremos viver. Que o nosso desejo seja em conhecer o Senhor e a sua vontade cresça mais e mais. Que estejamos cada vez mais próximos dele, em intimidade com o Senhor. Que possamos dizer assim como Jó disse ao fim do seu livro, que foi registrado, que antes conhecíamos o Senhor só de ouvir falar, mas que agora os nossos olhos o veem, de tão ligados, de tão íntimos que estamos com o Senhor. Que essa seja a realidade de todos nós. Conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. Que esse seja o alvo das nossas vidas. Tudo que eu quero está em ti, toda minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Venha o prazer de te adorar, dias em dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar, dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer
o que tem de fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o lado da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Em pé, vamos ter mais uma palavra de oração. Posso pedir, Davi Machado, poderia vir, por gentileza? Pedir as bênçãos para o Senhor mais uma vez pela palavra que vai ser dita. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por todo esse momento que podemos exaltar o Seu nome, Senhor, conhecermos mais de Ti, conforme cantamos nesse momento. É tudo que precisamos, ó Pai. A Tua presença, os Teus ensinamentos, é o que nos mantém vivos, Senhor. Nós agradecemos porque podemos nos reunir, Senhor, e com muito amor, com muito respeito, crescermos juntos, Senhor, como corpo. E assim entregamos diante de Ti esse momento, mais uma vez, né, dando continuidade ao estudo da Tua Palavra, que seja um momento onde possamos guardar, Senhor, tudo que é dito aqui, e não somente guardar, mas aplicar, Senhor, durante os nossos dias, as nossas ações, as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor abençoe o Rafael, dê ali, Senhor, toda a sabedoria, conduza, Senhor, em todo momento, o que ele já tem estudado, tem já falado nessa tarde e agora à noite. Nós entregamos tudo diante de Ti, confiantes que o Senhor tem o melhor, Senhor, para nos ensinar, o melhor para nos instruir de acordo com a Tua palavra. Assim nós oramos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Então, mais uma vez, as crianças até 10 anos podem seguir com a Luciana. Obrigado. Obrigado. Bom, mais uma vez, agora, boa noite a todos. E vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra do Senhor em Colossenses, meditando a respeito do pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. E gostaria de convidar os irmãos novamente para nós lermos, então, esse trecho, fazermos uma breve recapitulação do que nós estudamos.
muitos, devido aos seus compromissos, estão presentes conosco a partir desse momento. Então, convém que nós façamos novamente a leitura e lembremos do que a gente estudou e do que a gente pensou. Então, o nosso texto base, a nossa referência de estudo hoje, é o livro de Colossenses, no capítulo 1, dos versículos de 9 a 12. Então, abram novamente suas Bíblias. Nesse trecho, vamos fazer a leitura da sua palavra. Esta é a oração que Paulo faz pelo crescimento dos colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Bom, então, no começo do nosso estudo, a gente estabeleceu que existe uma necessidade. Que, para eu poder enfrentar todas as circunstâncias, minha caminhada cristã, eu preciso ter um relacionamento de intimidade com o meu Senhor. Eu preciso ter um relacionamento profundo com o meu Deus. A gente é alcançado pelo Senhor, nós somos reconciliados com Deus, e a partir daí nós temos paz com Deus, mas nós somos crianças, bebês espirituais, que somos colocados e estamos nesse mundo, no mundo perigoso, no mundo que oferece todo tipo de sedução, e principalmente aos cristãos, e nós necessitamos de conhecer o Senhor para vivermos diante dessa vida. Para que nós não nos frustremos, para que nós não sejamos seduzidos, para que nós não tropeçamos e para que nós façamos e colhamos o que a gente vai estudar a partir de agora, que é o propósito da oração que Paulo faz aos Colossenses. Nós somos reconciliados, nós nascemos de novo e nós devemos crescer e atingir a maturidade espiritual como cristãos. Esse é o processo. O Senhor se faz manifesto, o Senhor se faz acessível, Ele deseja isso. Paulo ora pelos cristãos de Colossos. Ele mostra que essa deve ser a nossa prioridade, que nós devemos buscar um crescimento espiritual. Ele mostra que a gente tem que fazer isso com perseverança, que não é uma vez ou outra, mas buscarmos o Senhor diariamente em oração, na meditação da sua palavra. Ele mostra que a gente tem que fazer isso com ousadia. A gente não pode pedir pouco ao Senhor. Ele pede plenitude, ele pede tudo. Ele pede que nós vivamos de modo digno para o seu inteiro agrado. Ele pede que todo o poder seja concedido para isso. Orar ao Senhor. Meditar na palavra do Senhor. Isso é crescer. Isso é transbordar. Isso é ser cheio. Isso é ser controlado pelo pleno conhecimento de Deus. Não é algo teórico. Não é só estudar sobre Deus. Mas é o que aquele ensino, o que aquela verdade pode proporcionar na minha vida. O que o Senhor quer fazer na minha vida. É permitir que ao absorver a palavra do Senhor, aquilo seja formatado dentro de mim e eu desenvolva um caráter como o caráter do nosso
Senhor Jesus Cristo. Que nós desenvolvamos, então, um relacionamento de profundidade e de intimidade com o Senhor. Paulo fala que tudo isso acontece de uma maneira e em um campo, com alguns meios. Isso acontece no campo da nossa mente. Isso acontece em toda sabedoria, isso deve acontecer com toda sabedoria e todo entendimento espiritual. Quando eu faço dessa maneira, isso me permite distinguir a vontade de Deus e a vontade do mundo. Isso permite eu avaliar os meus pensamentos, avaliar as circunstâncias que eu estou vivendo e tomar as minhas decisões. Isso envolve eu aplicar, então, a palavra do Senhor e eu a viver do modo que Ele quer que eu viva. Então, é praticar. É eu me deparar com a palavra do Senhor e a sua vontade, é eu pensar nela, é eu ruminar essa palavra, é eu murmurar essa palavra, é eu enxergar como o Senhor enxerga e eu viver, eu aplicar. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Senão fica só na teoria. Senão eu sou um cristão que conhece muito sobre Deus, mas não conheço o Deus da minha vida e da minha salvação. Sabedoria que Paulo diz aqui, ela acontece, como eu disse, na nossa maneira de pensar. Ela é uma forma, nós encontramos na palavra do Senhor, na sua revelação que Ele nos dá, e ela é a habilidade de nós usarmos os melhores meios para alcançar os melhores resultados, os melhores fins. Já viu aquela frase, eu acho que o Mário deve saber de qual filósofo, que os fins justificam os meios? Maquiavel. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que para eu alcançar determinado resultado, não importa o que eu faça, se for para eu alcançar aquele resultado, eu vou fazer. A sabedoria de Deus é diferente. Ela faz com que nós avaliemos e nós encontremos os melhores meios para alcançarmos os melhores resultados. Isso tudo de acordo com a palavra do Senhor, com a vontade dele. É eu olhar a vida com os olhos que Deus enxerga. É adotar as prioridades que Deus tem. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu me deparo com a palavra do Senhor, e eu só leio, e eu não lanço mão dessa sabedoria, isso não transforma a minha vida. Eu tenho que meditar na palavra do Senhor e ruminar nela, enxergando qual que é a prioridade do meu Senhor. Enxergando como que eu vou aplicar aquela decisão. Enxergando como aquilo transforma o meu caráter. Isso acontece quando eu avalio a palavra dele, quando eu conheço a palavra dele. Entendimento espiritual anda junto com sabedoria, passa a ideia de colocar em parelhas, colocar lado a lado, colocar em par. Então o que eu faço? Eu conheço a vontade do Senhor, eu entendo o que Ele quer, eu passo a enxergar aquela situação, aquele momento que eu estou vivendo, aquele problema que eu estou passando, a decisão que eu preciso tomar. E eu coloco lado a lado com as alternativas que eu tenho que o mundo me oferece. Eu colocar em parelhas. E aí eu decidi. Sabedoria é a revelação de Deus, é a sabedoria de Deus. Entendimento espiritual é você praticar, é você aplicar detalhadamente essa revelação. Então o que Paulo está dizendo aqui, para nós alcançarmos a plenitude do conhecimento de Deus, é que além de eu pensar, além de eu ter um relacionamento de intimidade,
é eu pegar tudo aquilo que ele me ensina e aplicar. E pesar as coisas, pesar as minhas decisões, pesar as consequências e fazer conforme a vontade dele. Isso parece simples quando a gente explica, mas é difícil a gente praticar isso. Muitas vezes a gente compreende, a gente sabe qual que é o caminho. Nós entendemos perfeitamente qual que é o desejo do Senhor. Nós pesamos as consequências. Nós entendemos o caminho. Nós sabemos exatamente por onde nós devemos caminhar e por onde nós devemos ir. Isso não é difícil. Isso não é relativamente difícil. Você sabe qual que é o problema? O problema é que a gente, quando ganha uma nova natureza, ainda existe uma velha natureza que tende a influenciar as nossas decisões, que tende a contaminar o campo da nossa mente, que atua a sabedoria e o entendimento espiritual. E a gente está num mundo que prega que a sabedoria de Deus é loucura, que os caminhos do Senhor são um absurdo, que a gente está introduzido nesse mundo, e a gente está envolvido, e a gente está em contato com ele. E essa velha natureza ainda existe dentro de nós. O que a gente precisa fazer é desmoldar a mente que nós tínhamos de quando nós ainda estávamos na condição de pecadores, e agora conformar a nossa mente conforme a forma de Deus, conforme o molde de Deus. Como que a gente faz isso? Através da renovação da nossa mente. A gente precisa ter uma mente renovada, para aí sim, através da sabedoria e entendimento espiritual, tendo contato com a palavra do Senhor, crescendo em intimidade com Ele, nós podemos então praticar e viver dessa maneira. Gostaria que os irmãos abrissem em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Esse trecho fala exatamente sobre isso e o que tudo isso envolve. Romanos capítulo 12, de 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a vosso Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, esse capítulo 12 de Romanos, ele é uma dobradiça. Os 11 primeiros capítulos, Paulo está falando da teoria. Ele está falando que a gente não vive mais sob a lei, que o sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário, que todos os nossos pecados foram ali imputados no Senhor Jesus Cristo, e uma vez que eu creio nele, eu sou redimido, perdoado, lavado pelo seu precioso sangue. Fala que através disso eu sou justificado, o Senhor não só me perdoa, o Senhor não só me purifica, como Ele imputa em mim a justiça de Cristo. Então, a partir de agora, quando o Senhor Deus olha o Rafael, Ele não vê mais
quem eu era, mas ele vê a justiça do Senhor Jesus Cristo. Eu sou justificado. Paulo fala da maneira que isso tudo aconteceu e tece muitos outros argumentos. Mas a partir do capítulo 12 é como ele virasse a porta e mostrasse agora na prática como essas coisas devem acontecer e como que a partir de agora nós devemos caminhar. E esse capítulo 12, nesses 2 primeiros versículos, fala sobre isso. Sobre a transformação da nossa mente, como agora nós temos que viver. E a gente vai ver como tudo isso influencia no meu pleno conhecimento de Deus. Primeiro, ele diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, pelas misericórdias de Deus. Então a minha motivação não tem que ser eu obedecer ao Senhor para eu simplesmente conhecer e Ele vai me ajudar a tomar as minhas decisões, e Ele vai mostrar o caminho do sucesso e eu vou ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Mas a minha motivação tem que ser pela misericórdia que Deus colocou na minha vida. A gratidão, ela é o combustível da obediência. É ela que me faz obedecer. Nós fomos redimidos. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nada que nós fizéssemos para ser libertos poderia pagar 1 centavo da nossa liberdade. Ele nos redimiu, nos comprou, nos libertou. O pecado que nós tínhamos, toda a culpa foi retirada. A dívida que existia foi apagada. O registro foi destruído. Não foi só que o Senhor Jesus pagou a minha dívida e guardou ali no seu bolso o que nós tínhamos cometido. Ele rasgou e jogou fora. A gente foi liberto do pecado e agora a gente vive em liberdade no Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e nós pertencemos a Ele. Nós fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós fomos purificados do pecado e mesmo na nossa caminhada, quando nós andamos e nós pecamos, Ele continua nos purificando mediante a nossa oração e o nosso pedido de perdão e o nosso arrependimento. Ele continua fazendo isso. Nós somos santificados, nós fomos separados desse mundo. Agora nós pertencemos a Ele. Como nós dissemos, estávamos em guerra com o Senhor. Alguém extremamente poderoso. E nós fomos reconciliados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir dessa motivação, tendo isso em mente, tendo em mente a nossa gratidão, nós obedeçamos ao Senhor e apresentemos a Ele o nosso corpo como culto racional. Isso nos remete ao culto que acontecia no Antigo Testamento. Como sacrifício, mas não morto. Como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Quando Ele olha a minha vida a partir de agora, Ele sente um perfume agradável que sobe até Ele, e aquilo lhe agrada. Eu faço isso, esse culto racional acontece quando eu decido, e quando eu vivo, e quando eu norteio o que os meus olhos veem. Quando eu decido o que os meus olhos veem. Quando eu vigio para que os meus olhos não vejam o que é ruim. Quando a minha língua passa a abençoar e não a amaldiçoar. Quando a minha língua seja usada para anunciar a sua palavra, para levar uma palavra de edificação e uma palavra de conforto. Quando as minhas mãos que faziam e cometiam pecado, agora são usadas
para servir ao Senhor, fazendo o que é bom, servindo na sua obra. E os meus ouvidos, que se contentava em ouvir conversas chulas, aquilo que desagradava ao Senhor e até mesmo lhe ofendia, agora é um ouvido que escuta o meu amigo, o meu irmão, que pondera os problemas que ele passa e o ajuda. E o leva uma palavra de consolo. Esse é o culto racional do nosso corpo que o Senhor quer que nós apresentemos a Ele, movidos pela nossa gratidão, as misericórdias e a misericórdia que Ele fez na nossa vida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu chego a Ele dessa maneira, quando eu decido fazer isso dessa maneira, dessa forma, eu consigo, não por minhas forças, mas pelo Espírito Santo que habita dentro de mim, a não me conformar com este século, que é o que ele continua. Mas me transformar pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz que eu não tenho que me conformar. A gente falou de forma, eu falei de forma agora há pouco, não é? É isso que quer dizer aqui. Conformar é de tomar forma. O mundo tem uma forma. Se eu decido pensar da mesma maneira que o mundo pensa, se eu decido agir da mesma maneira que o mundo age, se eu decido adotar como prioridade as prioridades e os caminhos que o mundo tem, eu tomo a forma desse mundo. E eu passo a pensar e agir dessa maneira. Mas ele fala para que nós sejamos transformados. Para que eu transforme pela renovação da minha mente. Transformar vem de metamorfo. Metamorfo origina a palavra metamorfose. É algo completamente diferente. A gente lembra da lagarta. A lagarta, aquele bichinho peculiar, né? Cheio de espinhozinho, alguns muito bonitos, coloridos e tudo mais, mas limitado na sua caminhada, limitado no jeito de agir, fica praticamente à mercê daquele lugarzinho que ela vive ali. Mas quando sofre a metamorfose, cria asas, voa e vive completamente diferente da maneira que era. O Senhor quer que nós façamos isso. Que nós vivamos em integridade, em santidade, que nós vivamos em gratidão por tudo que Ele fez, que nós não nos conformemos com este mundo e com este século, que nós não tenhamos nossas ações como o mundo tem, mas que nós sejamos transformados, nós tenhamos uma mente renovada. Quando eu ando nessa maneira, a velha natureza que existia em mim já não tem mais influência na minha vida. Ela ainda está ali. Se eu demole, ela aflora. Mas andar em santidade faz com que ela seja, vamos dizer assim, oprimida, esmagada, rebaixada, enclausurada, e a minha nova natureza desperte. E a minha nova natureza age através de mim e se manifeste. Tudo acontece no campo da nossa mente. Tudo acontece no nosso pensar. Quando eu tenho a mente transformada, eu consigo, com muito mais lucidez, enxergar a sabedoria do Senhor e com muito mais lucidez ter entendimento, ter discernimento espiritual e colocar as coisas em parelhas, uma ao lado da outra, e agir na prática. Agir na prática eu acho que é
né? E agir, né? Pleonasmo. E agir. Mas vamos enfatizar, agir na prática, para ficar bem entendido. Então, tudo acontece no campo da nossa mente. E é interessante, apertei uns botões aqui e saiu do lugar. E é interessante que é justamente aí que Satanás tem agido. Porque se eu jogar uma bomba de fumaça na mente desse cristão, isso vai fazer com que ele tenha dificuldade de agir dessa maneira. E eu não quero ser o cara chato que fala das coisas modernas e tecnológicas que a gente vive, porque eu mesmo uso todas elas, mas eu tenho sentido quanto isso tem influenciado na minha vida, quanto isso tem trazido dificuldade na renovação da minha mente, vamos dizer assim, da minha nova maneira de pensar que eu devo ter. Satanás tem agido nesse campo. E a gente tem vivido dias que, por exemplo, tem impedido a gente de meditar na palavra do Senhor como nós devemos meditar. Meditar na palavra do Senhor, você acha que envolve tempo, Mário? Envolve bastante tempo. Envolve muito tempo. Só que a gente está sendo conformado para ser imediatista. Você já percebeu? Isso é na minha época de descrente, tá? Não vamos levar isso em consideração. Nasci em Rondônia, minha infância, lembro que passava a novela Rei do Gado. E o Bruno Mezenga estava perdido. E agora? Como é que vai acontecer? Aí eu lembro que minha mãe chegou e falou assim, eles vão achar ele hoje. Como é que você sabe disso? Vi na capa da revista. Você tinha que, por coincidência, estar passando na frente de uma banca de revistas, gente. Você entrar lá e de duas uma, ou você comprava a Tititi, ou você olhava a capa dela. E aí você sabia o que ia acontecer nas novelas da Globo, por exemplo, quando ainda tinha alguma coisa que prestava, né? Se você queria escutar alguma música, eu ainda peguei o finalzinho da fita. Mas você tinha que pegar um CD, tirar da capinha, abrir a gavetinha, dar aquela limpadinha, né? Tradicional, colocar e chegar no número e escutar. Ou, se você ainda é mais antigo ainda, você tinha que pegar, ligar na rádio e torcer para alguém pedir aquela música. Ou você tinha que ligar e pedir aquela música. Se você era como eu, que assistia essas novelas, mais uma vez, gente, eu era descrente. Você tinha que assistir, chegava sábado, você assistia no sábado, você tinha que esperar no domingo para você assistir na segunda-feira. Você tinha que esperar. A gente sabia esperar. Se você queria falar com alguém, você tinha que ir até um telefone fixo, discar para aquela pessoa tinha que estar na casa dela. Olha que absurdo. Tinha que estar na casa dela, escutar o telefone, ou não estar em alguma chamada, para você falar com ela. Hoje não é assim. Hoje, se eu mando uma mensagem e a pessoa não visualizou, aquilo já... Como assim? Isso é um absurdo. Eu mandei uma mensagem para ela, a pessoa não respondeu. Eu mando mensagem para a Rebeca, ela não responde. Ela manda para mim, eu respondo na hora. A gente está vivendo numa cultura, vi isso hoje, que a gente não consegue se concentrar por mais que 15 segundos. Por mais que 15 segundos.
Porque é o tempo que você se concentra em algum Reels? Acho que é isso. E você já passa para o outro, você já passa para o outro. Nossa concentração está cada vez menor, cada vez mais baixa. E não é sempre que a gente vai meditar em algo que nos agrada. A gente vai pensar em alguma coisa que nos confronta. Mas nós estamos sendo influenciados e sempre recebendo aquilo que gera dopamina na nossa mente. Então é sempre aquilo que dá prazer. Gastar tempo e não ter prazer já não faz mais parte do nosso cotidiano. Você pode achar que isso é coincidência. Eu acho que é estratégia. Não é coincidência. Satanás não acertou assim de às cegas. Cada vez mais, percebam, cada vez mais ferramentas que nós tenhamos em nossas mãos, que nos traz produtividade, mais trabalho aparece para a gente fazer. A gente está vivendo a cada dia mais cansado. É mais trabalho. É mais atividade que você precisa. Mais tecnologia, mais trabalho. Mais dependência nós temos. Isso gera cansaço. Porque se você tem à sua disposição diversas tecnologias para você fazer um determinado trabalho, e você faz aquele trabalho com mais rapidez e agilidade, eu vou te dar mais trabalho. Então, estão sempre cobrando mais da gente. A gente tem um excesso de informação muito grande. Vamos supor, estudar a palavra do Senhor. Eu tenho no YouTube diversas pregações de diversos bons pregadores. Eu consigo, sem sair da minha casa, mas, gente, saia da sua casa e vai até a ler. Mas se você não quiser, está muito ocupado. Você compra um livro digital em 5 segundos e você já tem acesso a ele. Sentado na sua mesa, deitado na sua cama, sentado no seu sofá. A gente tem muito acesso à informação e há muita informação. Só que a gente não processa e não se aprofunda nessas informações. Eu lembro que alguns anos atrás eu olhava o histórico, você consegue acessar o seu celular lá e ver quanto tempo você ficou em determinado aplicativo. Então você consegue ver quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no Facebook, no WhatsApp. Ele te dá um panorama, né? Ele não gosta de informar isso, mas se você procurar ele, você encontra. Eu olhava e falava assim, nossa, eu fiquei hoje 1 hora e pouco, 2 horas e pouco da minha vida, do meu dia de 24 horas nesse celular. Hoje eu tenho até medo de ver. Eu tenho certeza que bate mais que 10, 12 horas. Você sabe por quê? Por exemplo, o Márcio. O Márcio trabalha, a Rebeca, a gente está à mercê de mídia social. Toda hora eu tenho que estar ali. E querendo ou não, você, opa, que interessante, você já entra e você já distrai. Querendo ou não, por mais que você vigie, você acaba caindo, você acaba perdendo 30 minutos do seu dia assim, ó. Assim, numa rapidez que você nem imagina. Então, tudo isso acontece no campo da nossa mente. Isso tudo acontece no nosso pensamento. E Satanás sabe disso. E ele é muito sagaz. E ele vai fazer de tudo para que você não tenha como prioridade na sua vida retirar o tempo dessas tecnologias para colocar à disposição de um tempo de produtividade, profundidade e de relacionamento com o Senhor. Então a gente precisa enxergar realmente isso daqui, porque não é mais teoria, isso é doença. Isso já é doença. Isso já é caracterizado como doença. Existem países que já proíbe, principalmente para a criança, já proíbe que a família
conceda aquela ferramenta para os seus filhos, passível de prisão. Interessante que sempre são países muito bem desenvolvidos que adotam primeiro essas coisas. Então, gente, isso primeiramente uma aplicação para a minha vida. Que a gente tenha a noção de como fazer isso. De não se permitir ser conformado com este mundo. Mas permitir pela renovação da nossa mente. Permitir pela obediência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar a santidade. Buscar então, dessa maneira, nessa qualidade, a sabedoria e o discernimento do Senhor na sua palavra e crescermos plenamente no conhecimento dele. Isso tem um propósito. Paulo tem um propósito a isso. E alguém aqui na frente já deu um spoiler agora há pouco. Mas está tudo bem, tá? O propósito no versículo 10 é, vamos lá, Colossenses 10, voltando, saindo de Romanos e voltando para Colossenses 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Para que nós possamos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Viver é praticar. Então, quando eu tenho esse tipo de relacionamento, quando eu tenho uma mente renovada, eu consigo viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Isso aqui, viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, ele traz a imagem de uma balança. Lembra aquelas balanças de 2 pratos? De um lado tem o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Do outro lado tem o meu caráter. Nunca vai equilibrar. Mas é a ideia de compensação. Se o Senhor Jesus, se o Senhor Deus é de uma maneira, eu tenho que compensar da mesma maneira, eu tenho que agir da mesma maneira no outro prato. Nunca vai equilibrar, mas eu tenho, se ele andou em santidade, se ele conversava dessa maneira, eu tenho que buscar conversar dessa maneira. Se ele enxergava deste outro tipo, eu tenho que enxergar de outro tipo. Se ele fazia, se a prioridade dele era essa, a minha tem que ser também. Quando eu faço assim, eu vivo de modo digno do Senhor. As pessoas passam a olhar para mim e me ver como um servo do Senhor. Não como alguém distante. Nossa, como pode essa pessoa pertencer a Deus e ela faz o que ela faz? Para o seu inteiro agrado, o Senhor quer tudo de nós. Ele não quer um pouquinho de nós. Ele não quer só o final de semana da Jaque. Ele não quer só a família dela, mas quer o profissional dela. Todas as nossas áreas, todos os cômodos do nosso coração precisam ser entregues ao Senhor. Quando eu permito conhecer ao Senhor com esse tipo de relacionamento, eu vivo de maneira digna de ser chamado crente, de ser chamado um servo do Senhor Jesus Cristo, agradando Ele inteiramente. E isso tem uma consequência. Quando a gente faz isso, a gente observa diversas consequências na nossa vida. E a palavra de Deus aqui através de Paulo fala de 4 consequências que vai acontecer. A primeira delas é que nós frutificamos em toda boa obra. Nós crescemos no pleno conhecimento de Deus. Nós somos fortalecidos e nós vivemos em gratidão. Frutificar em toda boa obra presume ser fecundo. Frutificar está relacionado à fecundidade. Uma árvore estéril não produz frutos. Quando nós vivemos dessa maneira, nós alcançamos vidas. Nós ganhamos almas para o Senhor. A palavra do semeador diz que
uma semente caiu numa boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu produzindo 30, 60 e 100 por um. Você tem alguém na sua vida, no seu relacionamento, que você deseja ganhar para o Senhor Jesus Cristo? Existe alguém que tem essa necessidade? Que você vê que é uma pessoa que você ama muito, mas que, infelizmente, não creu ainda no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Você tem trabalhado, você tem buscado evangelizar essa pessoa, mas parece que a coisa não vai. Parece que não acontece. Não estou dizendo que se você fizer tudo isso que a gente já pensou aqui, o Senhor vai falar assim, isso daí era o que estava faltando, então eu vou ser benevolente e vou salvar aquela pessoa, mas não. Quando nós servimos, quando nós conhecemos ao Senhor dessa maneira e a gente começa a viver dessa outra forma, vidas são ganhas para o Senhor. Aquilo que Ele quer que nós façamos, que nós alcancemos as outras pessoas, aqueles que estão perdidos, passa a acontecer. Você frutifica em toda boa obra. Você cresce espiritualmente. Você desenvolve o seu amor. Você vive em alegria. Você vive em paz. Você é uma pessoa com longanimidade, com benignidade, com bondade. Uma pessoa fiel, mansa, repleta de domínio próprio. Você consegue viver frutificando em toda boa obra. Você dá frutos. Você consegue contribuir para o reino do nosso Senhor. A gente cresce no pleno conhecimento de Deus. E aí você me pergunta, não entendi, agora eu já não entendi, porque você começou falando que Paulo desejava que os colossenses crescessem, transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus, e agora você falou aqui que como consequência você vai crescer no pleno conhecimento de Deus. Eu acho que a equação de Paulo aqui está errada. Está dando volta. Já não vou mais prestar atenção. Está dando volta, não vou mais. Mas é porque isso é um ciclo. Você transborda do pleno conhecimento de Deus. Você tem a sua mente renovada. Você vive oferecendo o seu corpo como um culto racional a Deus. Você vive em santidade. E você cresce no pleno conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais próxima eu quero ficar dessa pessoa. Quanto mais próxima eu fico com essa pessoa e mais eu cresço em intimidade com ela, mais eu transformo a minha vida e vivo em santidade e ando em santidade. Quanto mais eu ando em santidade, mais eu cresço no conhecimento de Deus. Quanto mais eu cresço no conhecimento de Deus, mais eu o amo. Quanto mais eu o amo, enfim, a gente pode ficar a noite inteira aqui. Isso é um ciclo e cada vez mais você conhece Ele em profundidade. Isso é um exercício. Isso nos traz a ideia e nos traz à mente o que Jó disse. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Provérbios 4,18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nosso conhecimento de Deus, o nosso pleno conhecimento de Deus acontece dessa maneira. Quando eu decido buscá-lo, quando eu decido que eu vou abrir mão de toda aquilo que tira a minha atenção, quando eu coloco Ele como prioridade, quando eu cresço em santidade, eu conheço mais. E assim vai acontecendo. Vai acontecendo até ser dia perfeito. E 1 Coríntios 13:12 diz assim, porque agora nós vemos como por espelho,
em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu o conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Haverá um dia em que nós conheceremos o nosso Senhor face a face. Nós veremos Ele face a face. Tudo aquilo que a gente tinha de dúvida, Ele vai esclarecer. A gente vai entender o que é prioridade. A gente vai entender o que é amor. A gente vai entender o que é misericórdia. Porque nós estamos a isso aqui de nos encontrarmos com Ele. E qual é a decisão que você vai tomar? A gente começou falando sobre reconciliação. Que tudo começa com reconciliação. Se você não se reconciliar com Deus através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria de te dizer que existiria uma outra possibilidade, mas não vai mais haver. A gente tem a oportunidade de conhecer o Senhor, a gente tem a oportunidade de garantir isso por toda a nossa eternidade. Crendo em Cristo Jesus. Olha o tanto de coisa que a gente falou do que Ele fez por nós. As portas que Ele abre. Você conhece algum Deus que se faz manifesto dessa maneira? Que se permite conhecer dessa maneira? Que deseja um relacionamento com uma criatura tão baixa como a gente? Tão traiçoeira quanto o homem? Ele se fez acessível, Ele deu o seu Filho, Ele quer isso. Ele quer isso. Como a gente estava conversando agora no intervalo, é algo que exige, mas é algo simples. Não é difícil. Nada para com o Senhor é difícil. A gente é que complica todas as coisas. O Senhor capacita. Continuando, nós seremos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Além do Senhor nos mostrar na sua palavra como a gente tem que andar, como Ele quer que nossas ações aconteçam, Ele não nos deixa a gente à revelia, dizendo assim, agora vocês, é isso que tem que fazer e dá um jeito. Mas não, Ele nos enche de poder. Sendo fortalecidos com todo o poder, esse poder é a palavra, é a mesma que origina a palavra dinamite. É a palavra que foi usada, é o poder que foi usado para a criação do universo. É o poder que foi usado para ressuscitar o Senhor Jesus Cristo diante dos mortos. Esse é o poder que Ele concede para que nós possamos executar a sua vontade, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Segundo a força aqui também é poder. Mas essa palavra quer dizer poder para governar, poder para manter tudo sobre as suas mãos. E o Senhor concede todo esse poder para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. E é interessante como Ele fala que Ele concede esse poder. Ele concede segundo a força da sua glória. Ele não dá pouca coisa. É segundo tudo aquilo que Ele tem. O Senhor é pleno. Ele é completo. Ele não dá pouco, Ele dá muito. Ele dá muito poder. Ele dá muita capacidade para que eu possa viver de acordo com a sua vontade. E Ele continua dizendo que Ele nos concede poder para vivermos com perseverança e em longanimidade. Essa perseverança é a paciência de suportar circunstâncias difíceis. Então Ele concede poder para que eu suporte as circunstâncias difíceis. Essa palavra longanimidade, ela significa paciência para suportar pessoas difíceis. Ele me concede poder para suportar pessoas difíceis.
circunstâncias difíceis e pessoas difíceis. E sabe o que é interessante? Não é para você viver dessa maneira, rangindo os dentes, com a faca entre os dentes. Eu aguento aquela pessoa, mas é com alegria. Vocês imaginam isso daqui? É viver tudo isso, é suportar as circunstâncias difíceis, não com tristeza, porque você está deixando de viver alguma coisa frustrado, mas é com alegria. Porque o Senhor, que é benevolente, que cuida de todas as coisas e que é fiel, Ele está no controle de toda essa circunstância que você vive. A partir do momento que eu vivo em plenitude, o Senhor me concede perseverança, alegria, poder para viver todas as coisas. Por fim, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mesmo nas situações difíceis que os colossenses viviam, mesmo na situação difícil que Paulo e Timóteo, encarcerado naquela prisão, ele instrui a darem graças pela futura herança que estava aguardada nos céus para os colossenses. Nós éramos pecadores, nós éramos maus aos olhos do Senhor, nós estávamos destituídos de Deus, mas Ele nos fez idôneos. E hoje nós somos honestos, íntegros e dignos de confiança. Nós não éramos assim. E por isso nós damos graças ao Senhor, por isso que Ele fez por nós. Essas consequências são consequências do propósito de viver de modo digno ao Senhor e para o seu inteiro agrado. E esse é o propósito de nós vivermos transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. Este era o desejo, este era o pedido e este era o motivo de oração que Paulo fez aos colossenses e que ele faz a nós também. Você quer viver dessa maneira? Eu desejo muito viver dessa maneira. Ainda mais porque eu vi o quão longe eu estou desse tipo de vida. Quão longe eu estou de viver no pleno conhecimento da vontade de Deus. Que nós façamos a oração de Paulo. Que a oração de Paulo seja a nossa oração. Nós busquemos ao Senhor com prioridade, com perseverança, com ousadia, pedindo ao Senhor que nós possamos crescer realmente no pleno conhecimento dele. Que o Senhor retire e não permita que nós nos conformemos com esse mundo, com este século, mas que renovando a nossa maneira de pensar, adotando as prioridades do Senhor, vivendo em santidade, nós possamos transbordar desse pleno conhecimento de Deus. Amém. Amém.